O grande debate. Investimentos. Apoio Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista. Olá, a tecnologia tem mudado a maneira com que muitos gestores cuidam do nosso dinheiro. A inteligência artificial já analisa milhões de dados e toma decisões sobre quando e onde investir nos chamados fundos quantitativos. Quem defende essa estratégia diz que máquinas têm melhor condição de decidir, já quem critica diz que nada supera a capacidade de avaliação dos seres humanos. O que será que é melhor? Deixar nosso dinheiro com a agilidade e a frieza dos robôs ou usar a experiência humana? Para debater esse tema, nós temos dois convidados, dois Rodrigos com visões bem diferentes. Rodrigo Maranhão, que é sócio da Cadima Asset Management, que é uma das casas mais tradicionais de fundos quantitativos do Brasil e, obviamente, defende essa estratégia. E o Rodrigo Marcati, que é fundador da Veda Investimentos e que prefere a gestão humana para gerir a carteira. Começa agora o grande debate de investimentos e o tema de hoje é inteligência artificial nos investimentos, uma revolução ou uma cilada? Boa noite e sejam bem-vindos os dois convidados. Eu começo o nosso debate com o Rodrigo Maranhão. Por que os robôs e a inteligência artificial são melhores para gerir nosso dinheiro? Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Um prazer estar participando desse programa. E aí, só deixando claro o meu posicionamento, não é que eu acho que é melhor ou pior do que a gestão tradicional, mas sim que é uma abordagem diferenciada, mas que também é válida na gestão de investimentos, né? E aí, só exemplificando algumas das vantagens que essa abordagem quantitativa ou sistemática tem primeiro, você consegue retirar os vieses comportamentais, toda a carga emocional que o ser humano carrega, quando você está usando regras que foram pré-estabelecidas. Segundo, você consegue incorporar no processo de investimento novas tecnologias que surjam, e aí só exemplificando, pensa quando o Santos Dumont criou o avião, que ele não tinha nenhum instrumento ali de voo, né? Hoje em dia você não vai entrar num avião que não tenha uma série de instrumentos ali de segurança e para auxiliar o piloto, né? Terceiro é que você tira o achismo do processo de investimento, você passa a utilizar regras que foram testadas e que você tem evidências científicas de que no longo prazo aquelas regras vão ser vencedoras. Muito bem. Marcati, por que você prefere a gestão humana das carteiras? Perfeito. Obrigado pelo convite e eu acho que só para enriquecer um pouquinho a discussão, existe, né, a gestão de fundos, né, que é o caso do Maranhão. Ele é um gestor de fundo, então ele está ali olhando os ativos, isso é importante, né, ter essas ferramentas que ele citou, e eu estou do lado do assessor de investimentos, ou seja, quem leva as opções de investimento para o cliente final, para o médico, para o advogado, e essa relação humana não pode ser perdida, né? Ela é fundamental, inclusive, para detectar não os meus vieses comportamentais, mas dos clientes, né, que muitas vezes tomam decisões equivocadas em momentos ruins e a gente, como profissional, tenta aconselhar e blindar. Maranhão, gestores experientes conseguem perceber, logo no começo, se o cara for competente, algumas tendências. E aí ele consegue surfar melhor nas ondas do mercado. Modelos matemáticos conseguem surfar desde o início? Conseguem, Fernando. Depende do modelo, né, que você faça. O modelo matemático ele vai ser testado em bases históricas, englobando longos períodos. Então, você consegue ter uma ideia muito melhor de como que aquela estratégia vai performar nos diversos cenários. E, na verdade, por mais que existam gestores tradicionais que consigam fazer essa análise aí dos ciclos econômicos, no final das contas é tudo muito baseado na intuição ali que ele faz. No nosso caso, a gente tenta mais trazer a metodologia científica ali para o processo de investimentos, tomar menos decisões baseadas em intuição em si, e sim tomar as decisões mais baseadas em dados, em evidências. Marcati, essa intuição ou um viés político, o achismo, como disse o Maranhão, não pode atrapalhar a gestão da carteira do seu cliente? Pode, mas para isso a gente usa também como aliado a automação, robôs, né? No processo de escolha dos ativos, no processo de filtro dos ativos, os robôs são fundamentais para ganhar escala, ganhar produtividade no nosso trabalho. Agora, a relação do assessor com o cliente, e essa vai desde a tradução daquele mundo do mercado financeiro para o mundo do investidor,
de entender o perfil do investidor, porque não dá para a gente criar apenas 3, 4 carteiras através de um robô, parametrizar e achar que só tem 4 pessoas no mundo. Né? Cada investidor tem o seu perfil, tem o seu tempo de conhecimento de investimento, tem o tempo pelo qual ele vai ter aquele recurso investido. Então, tudo isso, quando a gente mistura, só um gestor, só uma pessoa, um ser humano, consegue, de fato, afinar e personificar a carteira para aquele sujeito. Maranhão, você pode explicar para o nosso telespectador como é que os seus robôs conseguem gerenciar uma carteira? E eu te faço uma provocação. E se o sistema cair? Você fica sem gerir sua carteira? Vamos lá. Na verdade, lá na Cadima, a gente tem vários robôs, vários algoritmos que estão funcionando em paralelo e cada um deles está buscando algum tipo de ineficiência de mercado. Então, você vai ter algoritmos que vão estar operando moedas, outros que vão estar operando commodities, outros que vão estar operando ações, e cada um deles está buscando uma característica diferente ali. Sobre essa outra coisa que você falou de se a energia cair, alguma coisa assim, a gente toma um cuidado muito grande com isso, tem diversas redundâncias. Por exemplo, lá na Cadima a gente tem geradores de energia, gasolina, a gente tem links redundantes de internet, tem uma série de cuidados que a gente toma justamente para evitar esse tipo de situação. Mas no limite, assim, na verdade ali, você no máximo vai, sei lá, tem uma queda de luz, você vai ficar ali alguns minutos, isso para o tipo de algoritmo que a gente utiliza, não seria nenhum estrago ali, não teria nenhum estrago, e é uma coisa que mesmo o gestor tradicional também estaria sujeito a esse tipo de coisa, não é exclusivo de um fundo quantitativo isso. Marcati, a experiência humana ligada à utilização de inteligência não evitou, por exemplo, bolhas como a de 2008. Como é que você garante que a gestão é eficiente mesmo assim? Não é, né? Nem todo mundo, se a gente partisse do pressuposto que todos os investidores conhecem, né, têm noção das mesmas questões, sabem de todas as mesmas variáveis, né, das mesmas informações ao mesmo tempo, conhecem todos os preços dos ativos, aí poderia até ser verdade essa afirmação, mas não é, né? A gente tem vários investidores que fazem sozinhos seus investimentos, a gente tem investidores mais experientes, menos experientes, então, assim, nem pirâmides financeiras são evitadas mesmo com tanta informação sendo difundida. Eu acho que a gente ajuda no processo de escolha, a gente educa o investidor a não cometer grandes falhas, como, por exemplo, ou entrar em viés comportamentais, como citado pelo Maranhão, como, por exemplo, na crise o ano passado, em março e abril, que muitos investidores que tomaram a decisão sozinhos saíram na hora errada do mercado. Muito bem. Maranhão, o uso da inteligência artificial e modelos semelhantes pela indústria não pode, ao contrário, ser um combustível para uma bolha? Todo mundo indo para o mesmo tipo de ativo? Não, eu discordo, Fernando. Até puxando aquela analogia que eu fiz do avião, não é porque vários aviões estão usando equipamentos ali eletrônicos e equipamentos de navegação que eles vão para o mesmo aeroporto, né? Cada algoritmo vai estar buscando um tipo de ineficiência diferente do mercado e vai estar buscando ali um tipo de ganho diferente. Então, eu não vejo esse risco, tá? E aí, até puxando um gancho com o que o Rodrigo falou, por exemplo, ali, tem um diferencial dos fundos quantitativos, no caso dos da Cadima, é que você pega ao longo desses 14 anos que a gente tem de história aí, a gente passou muito bem por essas crises. Por exemplo, crise de 2008, durante aquela situação do Joesley Day, lá da delação do Joesley Batista, o nosso fundo foi muito bem ali, na greve dos caminhoneiros, em várias situações dessa de extremo estresse dos mercados, a gente conseguiu sair muito bem utilizando essa abordagem sistemática. Marcati, Maranhão mencionou que os fundos quant não sofrem com o achismo dos gestores ou dos consultores. Esse é um problema? Tem muito achismo no mercado? Eu não sei dizer achismo no lado da gestão, né? Mas você tem ali opiniões, obviamente, né? A economia não é uma ciência exata e aí você soma ali tudo que aquele gestor é capaz de enxergar, né? De prever de futuro e o que ele conhece de passado, qual a experiência pregressa que ele tem para tomar as decisões futuras. Então, óbvio, né? Você tem ali, você conversar com 10 gestores renomados do mercado, a gente vai encontrar vários ativos, várias tendências diferentes entre eles. Por isso que o melhor resultado que a gente como assessor pode levar para o nosso cliente é a diversificação de carteira, né? Uma alocação, uma fronteira eficiente entre os ativos para diminuir risco. E aí nessa composição os fundos quantitativos também fazem parte.
Maranhão, quem está nos assistindo pode pensar, poxa, tem um modelo matemático ali que para um fundo específico e a partir daquele momento eu posso ir para a praia e esquecer, deixar meu dinheiro lá trabalhando para mim. É assim? Isso daí seria o sonho, né? Fazer um robô e ir para a praia, final do dia receber só o SMS de quanto ganha. Mas é claro que não é assim que funciona. A gente lá na Cadima, nossa área de gestão, a gente costuma até falar que é uma área de pesquisa e desenvolvimento e tem diversas pessoas ali super especializadas, super capacitadas ali do ponto de vista acadêmico, que nós passamos o dia estudando os modelos, tentando aprimorar aqueles modelos, até porque os mercados evoluem. Então, às vezes o mercado vai estar um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais lento, e você precisa adaptar os seus modelos, fazer a pesquisa baseando-se em dados, é claro, não em opiniões pessoais, mas sim em dados, e fazendo esses ajustes necessários ao longo do tempo. Então, é um trabalho constante de pesquisa, né? Muito bem. Marcati, ao rejeitar esse approach, essa estratégia de inteligência artificial ou utilizar menos, você não está privando o seu cliente de ter uma visão mais ampla, mais macro do mercado e assim perder oportunidades? Não, Naka. Pelo contrário, a gente olha a indústria, não só do Brasil, mas a indústria dos Estados Unidos, que é muito mais madura no sentido de investimentos, e a gente percebe que a profissão que mais cresce nos Estados Unidos é a do Financial Advisor, não é a de robôs advisor. Aqui no Brasil, algumas empresas tentaram a tese e não decola, porque isso serve muito para aquele cliente, aquele investidor que não é atendido. Ele não é atendido em nenhum lugar, talvez porque está começando, ainda é um montante muito pequeno, e aí os robôs são bons para as grandes instituições para diminuir custo. Né? Ao invés de você ter um gerente, um assessor, você coloca um robô para atender um monte de gente ao mesmo tempo. Quanto mais evoluído o investidor fica, quanto maior é o seu montante de recursos, cada vez mais ele não quer só um humano, ele quer vários humanos tomando conta do dinheiro dele, como no caso dos private banks, dos family offices, são um grupo de humanos que tomam conta do dinheiro e até usam um robô para otimizar processos. Ana Maranhão, então queria, na minha última pergunta, que seu último minuto, dicas para quem quer utilizar essa estratégia Quant, para o investidor que quer usar essa estratégia. Olha, bom, primeiro, o investidor ele tem que conhecer a gestora que está fazendo a gestão daqueles fundos, né? E aí, como o próprio Rodrigo falou, o que eu estou defendendo aqui não é que o investidor ele coloque todo o dinheiro dele nos fundos da Cadima, não é isso. Ele pode diversificar aquilo e tem gente muito competente que usa outra abordagem, a abordagem tradicional. Eu acho que são coisas complementares. E aí o investidor que estiver interessado em aprender um pouco mais sobre isso, a gente tem ficado bem atuante aí nas redes sociais, tanto no Instagram como no LinkedIn. Pode nos seguir lá, que a gente sempre está postando conteúdo, sempre tem cartas que vai ajudar a educar o investidor para ele ficar mais confortável com esses investimentos em fundos quantitativos. Muito bem. Marcati, em um minuto, quais são as suas dicas, então, para o investidor que prefere um approach mais tradicional? Eu acho que assim, é procurar sempre um profissional com experiência, competente, que saiba, né, em primeiro lugar, interpretar, faça boa entrevista ali de quem é o investidor, entenda bem o perfil dele, quais são as necessidades, se ele está numa fase de acumulação de renda, se ele já está numa fase de consumo do investimento dele para viver, para que esse investidor que tem a experiência, que tem as ferramentas corretas, inclusive robôs, né, que otimizam processos, possa sugerir uma carteira de investimento adequada. E aí, nesse caso, vai entrar sim, vai entrar o Cadima e vai entrar outros que tem aqui no Brasil. Tem uma das maiores gestoras do mundo, é brasileira, né, de um fundo sistemático também, que é a Leda Braga, que mora em... Então, assim, tem para tudo que é tipo de investidor, tem a sua carteira adequada e vai fazer parte tanto do meu processo de trabalho usar o robô como aliado, como do investidor de ter um pouquinho investido. Muito bem, agradeço muito aos nossos dois Rodrigos dessa noite e a você que nos acompanha até agora. Após ouvir essas duas opiniões diferentes, você pode escolher melhor entre essas duas maneiras de administrar as carteiras e os fundos. O que você prefere? A frieza dos robôs ou a sensibilidade humana? Este é o Grande Debate Investimentos da CNN Brasil e a gente volta na próxima semana. Até lá! O Grande Debate Investimentos. Apoio Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista. Tem o lado conservador, o arrojado, o lado moderado. Tem quem não abre mão da renda fixa.
quem prefere o risco e quem procura um pouco de cada. Tem o lado de quem pensa no agora e de quem foca no longo prazo. Independente do seu lado, uma coisa não muda: quem está sempre ao seu lado. Santander Investimentos, para todos os pontos de vista.